Segmentação ou clivagem pode-se definir como uma série de divisões mitóticas que levam ao aumento no número de células, porém que não altera o volume do embrião. Logo após a formação do zigoto, ocorre a clivagem. O ovo inicia uma série de divisões mitóticas, aumentando o número de células, de 2 para 4, de 4 para 8, assim por diante, originando-se os blastômeros. Após sucessivas clivagens, temos a formação de um grupo maciço de células, conhecidos como mórula. O tempo para que o zigoto chegue à fase de mórula com 16 células é de aproximadamente 72 horas. A mórula chega ao útero, onde se percebe a penetração de líquidos em seu interior. Após isso, se verifica a formação de uma cavidade denominada blastocística, um espaço que será preenchido por um fluido. Trofoblasto, camada externa que irá compor a parte embrionária da placenta. Embrioblasto é um grupo de blastômeros situado no centro da massa celular interna que originará o embrião. Todo esse processo é conhecido como blastogênese. A gastrulação, ela corresponde a um processo de transformação da blástula em uma gástrula. E esse processo é o processo que permitirá o início da diferenciação celular, que gerará os diferentes tecidos de um organismo. Sendo que é na gastrulação que há a formação dos grupos celulares chamados de folhetos embrionários. Aqui a gente pode diferenciar os animais em dois grupos, de acordo com a quantidade de folhetos embrionários gerados durante esse processo. Sendo o primeiro grupo o grupo dos diblásticos, onde encontramos os quinidários, e neste grupo só ocorrerá a formação de dois folhetos embrionários, sendo estes a ectoderme e a endoderme. O segundo grupo é o grupo dos triblásticos, onde encontramos os demais animais. Nesse grupo ocorrerá a formação de três folhetos embrionários. São a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Mas para que ocorra a formação destes folhetos embrionários, a blástula ela vai sofrer uma invaginação na região do polo vegetativo. Esse processo a gente chama de embolia, e essa invaginação ela é semelhante a uma bola se murchando e dobrando sobre si mesma. Isso faz com que o embrião ele tenha uma nova cavidade interna chamada arquêntero, que será responsável futuramente pela formação do sistema digestório. Sendo que o arquêntero ele se comunica com o meio externo através de uma abertura chamada blastóporo. O blastóporo ele pode dar origem à boca do organismo ou o ânus. E os animais em que o blastóporo forma a boca são chamados de protossômios. Já os animais em que o blastóporo forma o ânus são chamados de deuterostômios. E os seres humanos estão presentes nesse grupo. Após essa movimentação, a gástrula ela só possuirá duas camadas, a ectoderme, que é a parte mais externa, e a endoderme, que é a parte mais interna. Caso o animal seja triblástico, como é o caso dos humanos, ocorrerá a formação de uma terceira camada, que é chamada de mesoderme. E essa camada ela é formada quando algumas células próximas ao blastóporo começam a migrar para uma região chamada mesentoderme. Estas células elas vão formar duas bolsas que se soltam e possibilitam a formação da mesoderme. E no interior da mesoderme pode ocorrer a formação de uma cavidade embrionária chamada celoma. E essa cavidade ela irá alojar os órgãos que serão formados durante a organogênese. E após a formação da gástrula, depois de dobrado e formados os três folhetos embrionários, ela poderá seguir para a próxima etapa do desenvolvimento embrionário, a organogênese. Organogênese. A partir da nêbrula, os folhetos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma, dão origem aos órgãos e sistemas do indivíduo, sendo cada tecido responsável pela formação de alguns órgãos. Ectoderma é o envoltório do embrião e origina a epiderme e o tubo neural. Esse tubo neural, ele origina o sistema nervoso, compreendendo os nervos e o sistema nervoso central, o encéfalo e medula espinal. O ectoderma também forma o revestimento do ânus e da boca, incluindo o esmalte dos dentes. Além disso, o cristalino, lente do olho e receptores sensoriais são derivados do ectoderma. O endoderma corresponde ao folheto que delimita o aquêntero. Origina o revestimento interno do tubo digestório, exceto boca e ânus. Forma evaginações que geram o revestimento interno do sistema respiratório. Outras evaginações geram o revestimento da bexiga urinária, o fígado e o pâncreas.
Mesoderma é o folheto localizado entre o ectoderma e o endoderma. Origina a notocorda, sendo posteriormente substituída pela coluna vertebral, no caso dos vertebrados. O mesoderma forma também as seguintes estruturas: sistema esquelético, musculatura esquelética, coração, vasos sanguíneos, sangue, rins, ureteres, gônadas, testículos e ovários, derme, constituída por tecido conjuntivo, musculatura lisa, como a que movimenta o tubo digestório, e a dentina, abaixo do dente dentário.